1977, Pará. Naquele ano, estranhos seres iriam visitar a população ribeirinha paraense. Com luzes nunca antes vistas que paralisavam as pessoas e ainda sugavam sua energia, o mistério extraterrestre terminou abafado pelos militares e, anos mais tarde, se descobriu o grande segredo que veio dos céus, ou seria do mar. Confira com o Dr. Carlos de Faria os detalhes do que ficou conhecido como Operação Prato. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais, se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até este especial que é de outro mundo, vamos chamar assim. Isso que especiais sim, de isso fim de que ano, sim. de fim. Esse especial está sendo gravado para o fim de Especial ano. de fim de mundo. De fim de mundo, de fim de ano. A gente está gravando para o final de 2024, começo de 2025, quando a gente para as lives, mas você assistindo, pode assistir a hora que for, porque é sobre um caso já muito marcado no Brasil e que teve até um momento agora muito legal que o Ivan Mizanzuki produziu e dirigiu um podcast chamado Operação Prato. Que é fantástico. É muito bem bom. Tudo que o Ivan Mizanzuki faz é muito bom. O Andrei Fernandes que narra com uma perfeição. É um levantamento que ele faz. É um podcast longo, é para quem gosta de podcast, na verdade, não é? Sim. Ele é cheio de detalhes, ele parece que vai ter outras temporadas, porque é absurdo o material que a gente encontra, né, a respeito desse tema, esse tema específico, ok? Da Operação Prato. Da Operação Prato. E eu vou te dizer por que no primeiro momento tem uma dificuldade de chamar Operação Prato. Porque a gente só descobre esse nome muito tempo depois dos fenômenos que aconteceram. Então, já começando o tema, eu acho que esse podcast ele está, no meu entender, no mesmo nível do Praia dos Ossos. Sim, é muito bem produzido. É muito bem produzido. E o material, o rapaz, o Andrei Fernandes, ele vai até lá, ele faz um levantamento, poxa, um caso muito, muito bacana. Então, a gente vai falar de fenômenos, né? Fenômenos não explicáveis que se deram num espaço de tempo, né? Eles começam mais ou menos por volta de abril de 1977 e eles vão se estender dessa forma que vai ser relatado até mais ou menos 78, né? Por mais ou menos um ano esse fenômeno se dá, sendo que atingiu um ápice de ação inequívoca durante os meses de setembro, outubro e novembro desse mesmo ano de 77. Isso. Então, isso aconteceu no Pará. Na verdade, ele é um fenômeno que começa assim, Beto. Ele começa na divisa. Ele começa no Maranhão. Tá? Ele começa no Maranhão, ali no litoral, né? Entre o litoral e a população ribeirinha ali daquela região. Ele começa por ali e ele vai acontecendo, ele vai começar a ter relato ali na região de Viseu, que eles chamam, que é uma região que na verdade são assim, são povoados, pequenas aldeias que formam depois municípios, não é? Uma região muito erma, muito distante, e começa ali com relatos. Que relatos? Relatos de luzes, né? Formas luminosas que desceriam sobre a habitação das pessoas, que são casinhas de madeira, casinhas simples, não é? E que essas luzes não
só um avistamento, mas um ataque às pessoas, não é? Então, ela tem ataque um ataque físico, né? Então, essa luz, ela tem o fenômeno é descrito como uma luz que paira, que se aproxima, que chega a perseguir as pessoas. No primeiro momento, solta uma luz que paralisa o indivíduo, e aí os relatos são múltiplos, sensações de paralisia, sensações de anestesia, sensações de dormência, não é? Você está me falando de relatos de pessoas que ficaram vivas com esse mesmo depois do ataque. Sim. Quase todos relatos de morte foram muito poucos e nunca foram constatados. Mas é sempre assim, uma sensação de paralisia, de dormência, como se fosse uma anestesia, uma incapacidade de fuga, uma incapacidade de grito, de fala, entende? E, na sequência, um outro raio, digamos assim, né? Na descrição popular, uma outra luz que, então, ocasionaria uma queimadura redonda nas pessoas, geralmente nos braços, membros superiores ou colo e peito. Mas uma só ou em vários pontos? Não, uma só. Um facho, como se fosse um laser, né? Vira um pratinho? Isso. Redondo, né? E depois desse laser, uma outra sensação descrita como se fossem agulhas, né? Que penetrariam a carne, penetrariam a pele e daria uma sensação de sugamento. Que o indivíduo teria sido sugado. O que? A energia, o sangue? Sangue. Né? Praticamente assim o sangue. Por que eles dizem o sangue? Porque após, né, esse ataque, as pessoas apresentavam sintomas mais ou menos parecidos. Né? Sintomas de moleza, fraqueza, muita dor de cabeça, e alguns até desenvolveriam quadros de anemia profunda. Então, popularmente, por conta dessas incisões que davam, ficou conhecido como chupa-chupa. Né? Eles acreditavam que era sugar o sangue. Eles acreditavam que era alguma coisa relacionada a isso, e até foi noticiado como vampiro extraterrestre por conta disso. Bom, a verdade é que esse tipo de abordagem, teve vários relatos, porque vamos voltar para o fenômeno, daí a gente explica melhor. Tá? Bom, enquanto estava acontecendo, os boatos começaram a acontecer ali na região do Viseu, na fronteira do Maranhão, ficou mais ou menos em termos de boato. E começaram por volta de abril, como eu falei. Com o passar das semanas e dos meses, a gente começa a observar que esse fenômeno vai se deslocando pela costa e vai subindo, né? Sentido Belém do Pará, mas ele vai pegando outras comunidades, e uma delas, né, é a comunidade de Ibituba, né? Ibituba, ali no município de Vigia do Nazaré, e nos relatos vão falar muito de Vigia, porque esse município de Vigia do Nazaré, essa comunidade de Ibituba, perto de Santo Antônio do Tauá, que também que também é relatado esse avistamento. O que acontece é que são pessoas ribeirinhas, né, e que não tinham esse interesse, esse contato, esse conhecimento sobre nada a respeito de fenômeno UFO, fenômeno OVNI. Alguém achava que era coisa de Deus? Sim. Achava que podia havia ser muita interpretação religiosa, como algo maravilhoso, como algo religioso, místico, divino, num primeiro momento, coisa e tal. A própria igreja, né, de Ibituba, o de Vigia, né, o pároco de lá, levou esse tipo de interpretação, de tipo de indução para as pessoas, mas a verdade é que o fenômeno começou a se dar de uma forma mais intensa. E o relato era muito vívido, inclusive que a luz pairava sobre as casas, tá?
e emitia esses feixes luminosos atravessando telhado, cobertura da casa e paredes para atingir as pessoas e ter esse tipo de ação, a da queimadura seguida por essa agulhada. Então... Só uma coisa, mas aí quebravam essas não. passavam pelo telhado, passavam mas não em cortavam. frestas. A gente tem que imaginar. Não tinha que marcas na casa. Não. Exatamente. Quebrado, a gente tem que imaginar que essas casas são casas muito simples, casas ribeirinhas, e elas têm aquelas coberturas, aquelas né, telhas não de tão, sapé, e as paredes muitas vezes são de pau a pique, muitas vezes são de madeira. Então eles conseguiam emitir, o relato é de emissão desses raios. Os relatos são todos nesse sentido, alguns mais detalhados e outros menos detalhados, mas todos baseados nessa história da luz, de uma luz muito intensa, ofuscante, né? Há alguns relatos de formas, parece que são relatados, em resumo, 9 tipos de formas diferentes, entre cones, peões, charutos, entende? Essa luz, algumas pessoas assim, conseguiam ver através dela formatos. Outros relatos dizem, inclusive, terem visto sempre 2 indivíduos no fundo da luz. Tá? 2 indivíduos no fundo da luz operando isso. Mas eles lembram como que eles eram? Assim? Não, como a luz era muito intensa, eles só viam assim mais ou menos contorno. Algumas pessoas conseguiram ver. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: o pânico e o pavor foi instalado na região. Porque era uma coisa pavorosa e sistemática. A ponto das pessoas, quando chegava o horário da noite, porque sempre atacavam à noite. Aparecia muitas vezes durante o dia, mas há relatos de ataques durante o dia, mas geralmente no cair da tarde e à noite. Tá? Então, se instalou um pânico nessas comunidades, a ponto deles todos se reunirem numa casa só para fazerem um tipo de vigília. Né? Eles todos dentro dessa de uma casa. Então, todo o povoado, todas as pessoas do povoado, às vezes eram povoados com 5, 6, 8 casas. Eles se reuniam à noite numa casa só e ficavam numa vigília, orando, todos com medo daquelas aparições e, de fato, elas aconteciam. E logo eles perceberam que quando eles saíam e gritavam, ou alguns que possuíam armas, espingardas, né, carabinas em casa, e tentavam disparar. Eu ia perguntar isso, se ninguém tentou atirar nesse negócio. Tentaram atirar e os objetos sumiam. Rapidamente eles... Mas eles viam o objeto ou eles só viam a luz? Eles viam, era um disco voador, então, o que era? Eles viam algo... Eles começaram a perceber também, no passar dessas semanas, desses dias, que os objetos cruzavam o céu. Né? Eram objetos com luz, uma luz muito diferente, uma movimentação muito diferente, né? E uma aproximação e saída junto ao espaço inferior, conforme vai ser relatado, né? O espaço inferior, muito próxima. Esses objetos, às vezes, surgiam de trás de árvores, né? Mas eram grandes. Eram grandes. Não, eram mais ou menos do tamanho... Eram múltiplos também, tá? Tinham objetos maiores e objetos menores que saíam desses objetos grandes como se fossem... A descrição deles era como se fosse o que a gente chama hoje... Depois de muita ficção e de muita fala, a gente chama hoje de nave-mãe. Sim. Tá? Mas eles... Aquela coisa, tem uma nave grande aqui e outras pequenininhas vão saindo que e voltam. entram e voltam. Eles descreviam muito isso sem usar essa terminologia, né, que hoje a ufologia trabalha. Mas eles descreviam muito esse fenômeno. E muitas vezes a luz surgia de trás de um amontoado de árvores, de um pequeno bosque, e vinham e subiam dali e vinham em direção a eles. Alguém levitava? Não.
Não teve esse relato de levitação. E jogou na luz e a pessoa sobe, não. Havia um relato de paralisia. Tinha gente que via o outro sendo paralisado? Tem gente que viu assim... Então somos nós dois. Sim. A luz vai em cima de você. Teve muito... Então, a coisa muito impressionante que a gente tem nisso... eu levantei porque é muito extenso esse relato. No total, a investigação oficial tem mais de 100 de pessoas. Tem o primeiro? Então, os primeiros ficam em termos de boato, que aconteciam lá em Viseu. Tá? Conforme foi se aproximando de Belém. Chegou aí para Belém? Pegou pessoas em Belém? Porque Belém... Tem relatos... 77 já era uma capital. Tem relatos de Belém, sim. Quando veio para essa região, quando esse fenômeno começou a aparecer, né, na região do município de Vigia de Nazaré e tudo mais, o que começou a acontecer foi o seguinte, as pessoas começaram a lotar Paus de Arara e irem para a prefeitura do município pedir para o... O que é Pau de Arara? Desculpa. Pau de Arara é aquele caminhão que vai cheio de gente em cima. Tá. Pedir para o comissário e para o prefeito relato disso, levarem o relato deles e pedir uma ajuda, não é? A gente está falando, acho que é legal a gente contextualizar, 1977, aqui no Brasil a gente vivia a ditadura militar. Sim. Então, as coisas eram muito ainda fechadas, muito censuradas. Já vindo lá a abertura, mas em 77 ainda a ditadura. Ainda estava... Né, ainda faltariam quase 10 anos para ter a eleição do Tancredo. Sim. Que não era direito. Então, a gente estava em 77, era governo Geisel, né? Ainda era ditadura propriamente dita. E a ditadura ainda estava repercutindo entre nós muitas ideias da Guerra Fria. Então, num primeiro momento... você achou que era um ataque comunista? Exatamente. Se falava de um ataque da União Soviética, de inteligência comunista. E não podia ser. Bom, isso que a gente vai ver ao longo. É porque tudo, né? Era uma coisa... Bom, se fosse um ataque soviético... E ali pra quê? Por quê? De uma inteligência, porque isso fica claro que tem uma inteligência pela forma de ataque e de uma forma de tomando conta territorialmente da costa, tinha um porquê estar ali. Tá? Tinha uma inteligência envolvida, inclusive a própria inteligência de aparição e desaparecimento perante... E uma tecnologia que eles não teriam, ninguém tinha. Muito específica, que hoje nós não essa temos do ainda. Ataque. Até hoje a gente não tem, que é a luz e a incisão. Né? A incisão é muito marcante. Essas pessoas têm essa incisão? São iguais até hoje? São. Tem uma cicatriz? Não. Essas incisões também tinham características muito interessantes, né? Que depois médicos vão relatar. Ela tinha um escurecimento redondo na pele e que, diferente de uma queimadura, onde o tecido leva mais ou menos 48 horas para necrosar, não é? Se você se queima hoje, você primeiro fica vermelho e em 48 horas vai escurecendo, que é o processo de necrose. Ao contrário, essa queimadura, a necrose se dava imediata. Tá? Havia uma necrose imediata e no centro dela incisões mesmo, como se fossem buraquinhos de agulha, que as pessoas relatavam como se fossem garras, como se fossem agulhas, como se fosse algo penetrante nelas. Para, inclusive, puxar. A ideia é essa, né? A gente não sabe se é exatamente o sangue que foi tirado, mas a sensação era essa, uma coisa de incisão e sugamento. Essas queimaduras desapareciam com o tempo, e as incisões também. Então, das pessoas, hoje, né, em 2024, das pessoas que ainda são vivas daquela época, nenhuma mais tem marca nenhuma. Não tem uma cicatriz, nada? Não tem cicatriz, não tem nada. As pessoas tinham mais ou menos a mesma idade, era o mesmo sexo? Era muito variado, mas havia uma certa
predileção, né, em números de amostra, Maiores. em mulheres. Mulher e no mais que homem. ataque no seio. Tanto é que saíram matérias como o vampiro extraterrestre tem predileção por mulheres. E por isso que veio essa ideia meio de vampiro. Porque havia, parece que, uma facilidade com essa carne do colo, o início do seio feminino. Tá? E quando as pessoas... Você está falando que são mais de uma centena, Mais de uma centena. de vítimas dessa garra. E tem pessoas que estávamos, por exemplo, nós dois andando e ele te pega. Essa pessoa que vê a luz, ela tenta tirar a pessoa? Sim, alguém tenta puxar e ela também fica paralisada? Não, ela tentava... o relato era de tentar acordar o outro, ou de fuga, ou de pegar na arma. Isso é muito comum, esse tipo de relato. Mas né? se ele entrasse na luz, agora, não ficava paralisado? Se ele começasse a gritar tudo mais, a luz desaparecia. Né? Ela era uma luz assim que ela buscava pessoas isoladas. Não gostava de escândalo, vamos Ela não chamar queria assim, escândalo, ela não queria ser então, apontada. incomodada. Porque se você parar a pensar, ela estava fazendo um estudo. A sensação que tem é essa. Quando esse pau de arara chega, então, na municipalidade e vai fazer Belém essa mesmo aqui, ou alguma da Vigia de Nazaré. E vai falar, o prefeito na época era o José Ildone Favacho, tá? E o comissário, são pessoas muito importantes na história, que é o Benjamin Amaral Amin. Esses dois, o comissário, eles, então, mediante aquela população toda que chega para reclamar e tudo mais, eles começam a fazer vigílias, né? Então, a gente está mais ou menos por aí já no final de outubro. Eles começam a fazer vigílias para observar. E eles, de fato, veem essas luzes se aproximando. Eles quem? Desculpa. O prefeito, mesmo? O prefeito e o comissário. Eles relatam isso? Relatam terem visto isso. Eles relatam. E é a partir deles que eles, então, mandam um comunicado oficial, né, da municipalidade para o governo do estado em Belém, e é acionado o COMAR, o Comando da Marinha, da Aeronáutica, perdão, o Comando da Aeronáutica, o COMAR, que é acionado. E aí, mediante a descrição, né, das autoridades, desse prefeito, José Ildone e tudo mais, né, para o comandante do... O Exército, na verdade, passa o caso para o COMAR, primeiro COMAR, né? E com essa ideia de Guerra Fria, de espionagem soviética, é mandado para a localidade de Vigia o primeiro, o que seria a pré-operação Prato, né? 5 militares, a paisana, que vão para lá para observar. Então, eles ficam lá mais ou menos do dia 20 de outubro de 77 até o dia 31 de outubro de 77, observando, né, munidos de alguns equipamentos. Porque não tinha ninguém com registro, assim, câmera, uma foto, até porque estava numa região mais pobre. Em 1977 ali... Então, por isso, 1977, lugar sem sei lá, câmera, jornal do local, não tinha nenhum registro a não ser o que era contado. Alguém foi abduzido? Isso seria uma abdução? Não, porque a abdução tem que te levar, não é isso? Eu acho que a abdução tem que te levar. Seria um contato aí, né? Contato terceiro de grau. Algum grau. Não terceiro, enfim, segundo. Você tem gente assim que ele chegou e pegou casais ou famílias inteiras, fez com várias pessoas ao mesmo tempo? Sim, com várias pessoas. Tem um relato de um casal depois lá na ilha do Mosqueiro, bem na Bahia ali do Pará, de Belém, que foi atacada uma família inteira, né? E vizinhos e tudo mais, vizinhos presenciaram, porque essa altura do campeonato também, as pessoas já estavam tão apavoradas que elas estavam amontoadas em casas à noite.
toda E se eles venciam até teto, e toda isso a aqui, atividade desses povoados, atividade econômica, mudou, porque são povoados que viviam de pesca. Então, pesca noturna, né, que eles fazem as pescas. Então, o pessoal parou de sair para pesca. Eles começaram a viver de farinha e feijão, porque eles não queriam mais sair para pescar e para trazer o peixe, coisa e tal. De tamanho medo. Então, eles começaram a se reunir, como eu falei, né? Na casa de alguém, num grupo escolar, tudo. E ali eles continuaram a ser abordados. Então, mas isso não impediu da luz chegar. Não. Isso até me facilita. Se tiver todo mundo junto, já pega uma vez. Há relatos de famílias sendo juntas todas. Tem gente que foi 2 vezes. Sabe assim, fui hoje, daí a luz me pegou de novo daqui 2 semanas. Eu não vi nenhum relato desses, mas o que se acredita é que até chegar na região de Vigia do Nazaré, pelo que se tem ideia, muita coisa aconteceu nesse caminho das luzes, que não foi relatado. Muitas pessoas foram atacadas e também, obviamente, muitas pessoas entraram no sensacionalismo para atrair para si uma certa importância e dar o relato delas. Nesse primeiro momento... Mas reais ou mentirosos? Uma coisa é aumentar o que eu vivi, outra coisa é inventar o que aconteceu comigo. Tem muita coisa que foi aumentada, né? Tem muita coisa que foi aumentada no relato. Nesse primeiro contato dos militares, inclusive o comissário, esse comissário que eu falei de Vigia, que era a autoridade policial da cidade, o Benjamin Amaral Amin, ele foi a pessoa que foi o ponto de conversa entre os militares e o próprio prefeito e as autoridades ali da cidade. Ele que teve em contato com eles, porque também é uma pessoa que conhecia mais a região, e ele foi a pessoa que teve essa conversa toda. Isso era um assunto de segurança nacional, tá? Sigilo mas não máximo. Tinha, assim, até então ninguém sabia. Nem o jornal São Paulo estava dando. Não se chamava ainda Operação Prato, não nada disso. Não se sabia nada disso. Não sabia era nada o vampiro disso. Lá. E tem o relato desses primeiros, né? Que às 5 horas da manhã do determinado dia foi acompanhado uma luz. Depois, o testemunho do prefeito com a população desse movimento de luzes, acompanhado de um blackout no vilarejo de Vigia do Nazaré, entendeu? E o desenho de várias pessoas que viram essas luzes. Eles apresentaram isso tudo para essa primeira comissão. Nessa primeira comissão que foi... Bom, então, cidade pequena, povoado, muitos viram. Apareceram também pessoas, homens, isso é relatado, tá? Isso é relatado. Junto com os militares apaisanas, apareceram já 2 homens que estavam no meio deles, que falavam inglês. Isso é relatado claramente por alguns moradores. Não 2 homens dos militares, 2 homens que estavam ali. 2 homens que vieram com eles e que falavam inglês o tempo todo. Com os militares, então seria uma zona 51 americana. Exatamente, ninguém sabe o que era, mas 51, era claramente falando inglês, investigando tudo mais. E a presença também do A2, né, que é a 2ª seção do grupo de inteligência, né, que veio coordenada por um comandante que era o Camilo Tomás de Barros, que era da inteligência da aeronáutica. Estava também ali junto. Ok? O que acontece, o que as pessoas falam muito, o que os relatos trazem, é que, conforme o exército começou a montar a campana, eles avistavam, né, essas luzes, mas os ataques cessavam. Até pelo tipo... os ataques cessavam, mas não deixavam de acontecer.
Não, os ataques cessavam naquele lugar onde eles Naquele estavam. lugar que eles estavam. Iam para outro. E eles iam para outro. Outros lugares do mundo também tiveram registros de ataques assim? Olha, nesse mesmo período? Eu acho que nesse período não. Eu acho que dessa forma tão sistemática Também eu não. não vi nada, tá? Eu nunca vi nada. E isso ocasiona que depois dessa pré-avaliação preliminar, no dia 1º de novembro, né, é montada uma operação mesmo. Então, vem mais militares da aeronáutica e eles vão fazer a base dele. Vem helicópteros da FAB e eles vão fazer a base deles na ilha de Colares, que é uma ilha ali na Bahia, tudo ali naquela região, mas uma outra localidade. E ali em Colares eles fazem a base deles e ali eles vão operar durante a operação. Eles vão ficar ali durante uns 10, 15 dias, né? Então, ali sim, eles começam a levar filmadora, câmera fotográfica, material de observação. Nossa, nesses primeiros momentos eles não levaram nada para registrar? Câmeras fotográficas. Nem para registrar as pessoas falando. Não, câmeras fotográficas comum. Então, a operação foi focada numa praia, a Praia do Machadinho, ali em Colares, né, onde eles montam a base deles e eles ficam observando. E aí tem uma figura muito interessante, que é o comandante da operação, que eu vou citar ele aqui, que é o Irangi Holanda. Esse cara é um cara-chave nessa operação. Ele era um militar de uma patente, não me lembro qual, da aeronáutica. Ele é destacado para ir lá justamente pela sua capacidade de isenção. Ele não era envolvido com nenhuma influência disso. Ele vai lá para entender o que era. Mas também não era cético. Ele era até um pouco cético. Ceticismo é até um bom num momento desse, mas não tanto também, porque senão você pode tudo justificar. Agora, a ideia toda maior é o relato de regiões muito distantes, o relato ser exatamente igual ou muito parecido. Isso é o que marca... Tudo ali entre Maranhão e Pará. Entre a fronteira do Maranhão e Pará. Acredita-se, hoje em dia, com as investigações... Que ainda existe, continua? Sim, ainda se busca, até hoje, ainda se busca muito, tanto é que o podcast é atual e ele vai trazendo relatos da própria ufologia que se debruçou nisso. Acredita-se que a área, como eu falei, a área de atuação do fenômeno foi muito maior do que a descrita, tá? Tá. Muito maior, só que não há relatos. E também, na verdade, Beto, num determinado momento, com tanta gente começando a ficar envolvida, essa história, né, o relato dos ribeirinhos, da população, tudo mais, isso acaba chegando na imprensa, obviamente, né? E a imprensa tem um papel fundamental nessa história, como sempre. Como sempre, a imprensa tem um papel fundamental. Primeiro porque a imprensa ela fez uma investigação paralela incrível. Os jornais do Pará, né, o Estado do Pará, alguns jornais do Liberal, jornais do Pará ficaram muito intrigados em dar esse furo. Tá. Então, o mais interessante disso tudo é que um dos elementos que fez vazar a notícia foi uma conversa de cabeleireiro, tá? Essa coisa do acaso. A esposa a esposa para a imprensa, do coronel, porque isso já estava todo mundo lá. Sim, mas o que fez a notícia vazar parece que foi um papo de cabeleireiro da esposa do coronel Camilo, soltou essa ideia e tinha a mulher de um repórter que já colheu isso, já levou para o marido já ficou ligado, já pegou e foi a campo, entendeu? E já percebeu que a cidade estava tendo maior zum,
zum, e ali começou, né? Qual o tamanho desses lugares? Esses lugares em 1977 eram verdadeiros, para quem já andou por ali sabe, né? Se hoje é mínimo, tem povoamentos que eram 4, 5 casas. Né? Mas ainda continua pequeno? Porque depois é uma pergunta que eu ia fazer lá na frente, mas já trago agora em função disso. O espaço que tudo aconteceu é inteligente. É óbvio que a pergunta que sempre se faz, por que o cara vem lá de onde e não vem para São Paulo? Porque é muito mais fácil, se eu quero fazer experimentos e num lugar que não tem tanta gente, que eu consigo controlar melhor o meu experimento do que eu descer no meio da Avenida Paulista, que vai se causar um caos claro. Né, ali no lugar. Se a ideia era ter algum tipo de captura, de estudo, de análise, de coleta, melhor você ir num lugar com pouca gente. Você tem que ir num lugar ermo, com pouca gente, onde você não corra risco. E que você chega aqui, tem uma... você chega, faz e vai embora e ninguém vê, no dia seguinte você vê, então assim... Ninguém... No litoral, então eu consigo sumir pelo oceano também. E também você tem que ver o que é um... Sem luz, ali não devia ter luz. Se a ideia é... Sim, não tinha luz. Tinha luz elétrica de gerador até determinado horário. Fecha, então você ficava com aquele céu deslumbrante de estrelas, o que propicia tudo. Ali a região que a gente falou da live passada, a região dos Lençóis Maranhenses, até hoje não tem luz. Sim. O que tem é feito por gerador, oásis no meio, tem uns oásis no meio do deserto ali, que são grupos, né? Oásis mesmo, que são de famílias. Né? A Queimada dos Brito, por exemplo, é um oásis da família Brito, que todos são Brito, que está no meio do nada, que vivem, né? Hoje muito mais acessível e rota de turismo, mas em 77 a gente nem falava de Lençóis Maranhenses. Mas uma pergunta que eu ia te fazer ali. Hoje, essas regiões onde tudo aconteceu, elas não viraram mais turísticas, como é Varginha, por exemplo? Não, Colares virou... Não virou um lugar que as pessoas vão bastante? A ilha de Colares, por exemplo, virou a Ilha do ET. Né? Criou-se muito em volta disso, criou-se um ponto de observação como Varginha, se criou toda uma movimentação em cima desse fenômeno, e até hoje vão gente observar. E até hoje tem gente que vê coisa lá. Né? Eu fiquei até com vontade de ir. Porque diz que até hoje até hoje tem movimentações estranhas. Se você tiver sorte, você consegue ver. Fenômenos. Até porque você me fala que foi de abril de 77 a 78. 78, sendo que a operação foi bem focada nos meses de novembro e dezembro. A operação militar, para se saber o que aconteceu. Exatamente. Então vamos voltando lá. Então as pessoas estavam ali naquela região, era tudo secreto. Tudo secretíssimo. Porque, para uma série de motivos, até porque, para não se levantar, inclusive, do ataque comunista pelo Brasil, e no salão de cabeleireiro é que se tem o vazamento. Isso. De que está tendo uma coisa com ETs. Com ETs, com fenômenos extraterrestres, que o exército estava sendo deslocado para lá, para observação, tudo mais. A imprensa faz um belíssimo trabalho investigativo, não é? Na figura de alguns jornalistas em especial. E esses jornalistas chegaram a ver as luzes? Sim, eles chegam a ver as luzes, eles chegam a entrevistar as pessoas, eles chegam eles têm é produzido um amplo material, tá? Fotográfico, de filme, Super 8 na época. Então você tem registros? Então, vamos chegar aí. Tá. A gente tem alguns registros. E nada de chamar de Operação Prato até ainda agora? Nada. Eu nem vou te fazer, você vai chegar na hora, porque eu fico imaginando esse momento ainda nada, do batismo. Tá tudo lá, tudo mais. Bom, o que acontece é que a imprensa tomou o rumo de uma investigação paralela e muito acurada e começa a, então, mandar para Belém essa notícia. Começam a sair nos jornais de Belém, e aí agora já vira um assunto maior, não é? E a região ali de Colares, ela foi uma região que foi muito
afetada por esse fenômeno, inclusive as pessoas começaram a debandar de lá, com medo, né? Essa população mais simples, pescadores e tudo mais, começaram a ir embora de lá. E tem uma hora que é um relato muito interessante, a da médica do posto, do atendimento de saúde de lá, que é a doutora Avelaide Sezin, não é? A doutora Avelaide Sezin era uma médica da unidade de saúde de Colares, e ela chegou, inclusive, ela atendeu muita gente com essa queimadura. Mas foi fotografada essa queimadura? Foi fotografado. A pessoa hoje não tem nenhuma marca, mas existe registro do momento. Haviam esses registros, mas eles desapareceram, tá? Porque o que aconteceu... A quem interessa. Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, quando a coisa começou a tomar maior volume e o fenômeno começou a se mover pela costa em direção à cidade de Belém, começou a haver uma grande operação, a maior operação dentro da Operação Prato, foi a operação de ocultação. Como Varginha, como você me contou do ET de Varginha. Exatamente. A operação de ocultação, ela foi intensa. Primeiro, na imprensa. Porque você não pode esquecer que você ainda tinha sensores. Você tinha sensores nas edições, nas redações dos jornais. Ok? Então, os sensores atuavam. Você tinha a ocultação, e a partir daí a ocultação da própria imprensa de desmoralizar a fala de quem sofria isso. Então as pessoas mais simples, né, essas pessoas mais humildes, começaram a ficar com medo de falar, porque elas sofriam dois medos: o medo do fenômeno e o medo de serem vistas como malucas. Porque... Sim. Malucas, aí começou a vir uma teoria de histeria coletiva, aí começou a vir um papo de alucinação, de cachaça. Chegaram a falar de folclore, porque é uma região muito rica de folclore ali. De folclore, de relato folclórico. Eles tentaram criar vários mecanismos, acessar vários mecanismos para ocultar e diminuir o efeito disso. O fato que essa doutora registrou tudo, não é? A doutora Avelaide. Está viva ainda, a doutora Adelaide, será? A doutora Avelaide, eu não sei se ela está viva hoje, mas ela esteve viva até ela deu o depoimento no Linha Direta, que foi feito Linha Direta sobre isso lá atrás, em 2005. Então tem o registro 2005 dela. Tem o registro dela falando, entendeu? Claramente, quem quiser assistir, vá lá, que é um resumo, né? O programa é um resumo, assim como o que a gente está falando aqui é um resumo, porque a investigação é muito, muito longa, muito mais do que eu imaginava, envolve muito mais coisa nesse mecanismo de ocultação, traz também a presença de agentes do Estado pedindo para que parassem de ser relatado, de ser divulgado essas informações, inclusive na própria comunidade, os prefeitos, a polícia local, teve um pedido formal que eles parassem de divulgar e dar voz e ouvido para esse tipo de fenômeno. É como se assim, se a gente não falar, não acontece? Exatamente. É aquela coisa, eu não faço exame para não saber o que, porque se eu descubro... Sim. Se você faz exame, que você descobre. Não, o que eu quero dizer, eu estou tentando fazer uma analogia do seguinte sentido. O fato de ser proibido de se falar não significava que as coisas parassem de acontecer. E não pararam. Eles mudavam de lugar com a presença do Exército, mas continuava acontecendo. Havia muito relato. Inclusive, pessoas do Exército foram pegas. Eles não devem ter contado, né? A gente não sabe.
A gente Mas não se eles sabe se estavam eles pegando- foram pegos. Ou eles não permitiam ser pegos porque eles estavam armados, né? Então, se a coisa se aproximasse mais, eles Mas tentavam... se pega a qualquer momento, o cara tá dormindo na barraca, vai lá e põe. É. Paraliso. Agora, isso tem uma questão muito grande. Parece que essa é uma questão que você está levantando muito interessante, porque ficou muito claro que havia uma inteligência por trás Do quê? Da operação? dessas luzes, desse fenômeno. Dos Que ETs. eles não iam, ai, vamos lá, o militar lá, é uma pessoa, vamos pegar. Eles sabiam onde atuar. Tá. Em locais com muito agrupamento de pessoas, eles não iam. Né? Eles pegavam Mais lugares isolados, né? ermos. Entendeu? Então, o que eu relatei aqui, até agora, a gente tem uma pré-operação, que foi do dia 20 de outubro até o dia 1º de novembro, Tá. que foi a ida esse primeiro grupo tinham 2 pessoas falando militar inglês. a paisana. Depois você tem a operação propriamente dita, que são 10 dias de novembro. Tá? Só isso? Só isso. E produziu um relatório que ouviu uma série de gente, ouviu o prefeito, recolheu, fez filmes e tudo mais. Foi o suficiente para eles desmontaram a operação. Por algum motivo, Eles essa não explicam operação por quê. não foi desmontada perante aquilo. Aqueles militares que estavam envolvidos foram chamados de volta e desmobilizados. Só que o que aconteceu foi o que eles chamam de pós-operação, entre aspas. Porque esses militares, muitas dessas pessoas que acompanharam, os repórteres que estavam e viram e tiveram esse material, ficaram extremamente impactados com aquilo. Então, eles continuaram indo para o lugar e ficaram ali, coletando mais relatos. Entendeu? Mas não divulgando, porque nem podia. Não divulgando ainda, mas de vez em quando saía alguma coisa na imprensa. De vez em quando eles conseguiam driblar alguma O coisa. Brasil já falava. O Brasil. Eu digo assim, a imprensa nacional já estava falando Não, disso? ainda Era não. bem local Era ainda. bem local. Ainda não, e com todo um descrédito ainda. Né? Com todo um É o descrédito. que você falou, histeria coletiva. Histeria coletiva, tudo mais. O fenômeno de ocultação, Beto, ele foi o maior investimento. O maior investimento, porque entrou o sistema de inteligência, o A2, o sistema de inteligência da aeronáutica, e entrou na questão também o Sistema Nacional de Informação, SNI. Né? Nossa. A coisa tomou uma repercussão de segurança nacional. E a imprensa, as redações eram ameaçadas. Entendeu? Olha, você está falando, você está trazendo um tema de segurança nacional. Valendo lembrar que naquela época do AI-5, não é? Todo cidadão, era esse decreto, né? O ato institucional dizia que todo cidadão brasileiro é responsável pela segurança nacional. Então, era uma forma do Estado também pegar esse cidadão, de acordo com o que ele falava, o que ele agia, e ir em cima dele, né, com as leis, porque ele era um agente responsável pela ordem e a desordem. Tá. Ok? Então, em cima dessa lei de segurança nacional, também era ameaçado as redações, os redatores-chefes e tudo mais. Então, eles tiveram que se encolher nisso. Mas um grupo especial continuou lá, fotografando, registrando tudo mais. Durante esse tempo, então eles fizeram um grande levantamento, não é? As pessoas atacadas traziam mais ou menos... e sem contar o forte impacto, né? Eu falei do impacto que causou nesses militares e nesses repórteres que continuaram ficando, o forte impacto que causou na população, porque a população passou a ser uma população com medo, verdadeiramente com medo. E as pessoas que tinham sido impactadas pelo fenômeno, né, do chupa-chupa,
elas tinham uma característica, além da queimadura no primeiro momento, da náusea, que parece que era uma coisa muito mais ligada à radiação. Hoje a gente sabe, né, que a radiação causa esse tipo de... E essas pessoas não foram acompanhadas ao longo da vida? Não foram acompanhadas. Não foram acompanhadas. Não se sabe se elas desenvolveram algo físico. O que se sabe é que elas desenvolveram transtornos psíquicos, transtornos psicológicos. Isso sabe-se pela observação. Por quê? Muitas desenvolveram pânico. Dessa centena de pessoas? Exatamente. Muitas desenvolveram depressão. E Até pela falta de ajuda, né? de acompanhamento. E muitas ficaram completamente obcecadas pelo fenômeno. Até né? porque eles eram uma prova viva do que aquilo existia. Exatamente. Existe. Então, elas ficaram assim muito impactadas. O que se tem, o que a própria imprensa, na figura desses repórteres, e de um em especial, que eu anotei aqui, que tem um relato muito, muito bom, é o Carlos Mendes, né? Que fez inúmeros... Ele com o Valmir Botelho de Oliveira dão um furo no Jornal Estado do Pará sobre luz vampira. E eles foram a presença da imprensa a despeito da censura, né? Eles foram muito ameaçados, inclusive. Eles têm um levantamento muito incrível que eles fizeram para esses jornais e tudo mais. Através deles, se fez uma pesquisa mais acurada. Esse material, na grande maioria, foi produzido centenas de fotos e tudo mais, e elas sumiram das redações. É contado, e no podcast vai falar disso muito melhor do que nesse resumo que eu estou fazendo. O podcast chama, só lembrando, Operação Prato. Está em todas as... É da Globo. É da Globoplay, Globoplay. Mas está em todas as redes de podcast, Spotify, Deezer, Maravilhoso. se você quiser. Maravilhoso. Essa Vocês assistam, que é muito direção bom. do Ivan Mizanzuki. O que eles falam é que vieram nas redações, uns anos depois, grupos americanos interessados e compraram todo o material. Levaram todo o material embora. Não tinha uma cópia. Poucas cópias sobraram. As cópias que sobraram ficaram... Então, tem alguns arquivos. No podcast, o Andrei Fernandes faz um link que tem algumas fotos de luzes, fotos daquela coisa meio... O que tem de foto? É a luz e o que mais? Tem a nave? Tem algumas fotos que parecem ser uma nave-mãe, que são aquilo que a gente chama de nave-mãe, não é? Que é aquele objeto maior com pequenos... olha, as fotos estão aí. Essas são as fotos. Essas são fotos. São fotos de luzes, tá? É o que tinha na época. O que você tinha na época? Você tinha a máquina fotográfica com filme de prata, né? Só sendo super fotógrafo para abrir a exposição. Exatamente. Você precisava ter conhecimento fotográfico e ter o filme certo. Você tem filme Super 8, tá? A VHS só chega no Brasil 79, 80, por assim. aí. Acho que isso sim. Vindo do Paraguai. Isso, acho que sim. As câmeras. Sim, aí era um trambolho. Mas já seriam sempre quando dá zoom demais, ela treme. Normal. E isso é o que se tem de material. O que mais o resto foi tudo recolhido, inclusive os relatos, tudo mais, foi tudo comprado, o que a imprensa tinha. Você tem o material ainda, né, sob sigilo do Exército. O que acontece, Beto, é que, enfim, o que acontece é que o comandante Urangi, né, o Irangi Holanda, de cético ele passou a ser
ele ficou obcecado com isso. Desculpa, o Orange Holanda. O Orange Holanda foi o cabeça da operação. O militar. O militar, sim, ele era o militar da aeronáutica, o comandante da operação. Ele ficou completamente fascinado. Por ele teria seguido a operação Além dos Dias, porque ele acreditava que pela movimentação que ele estava observando ali, pelo fenômeno, que logo eles conseguiriam ter contato. O famoso contato imediato exatamente, de terceiro grau. com essas luzes. É interessante porque quando você pega aí a Operação Prato, você vai lembrar que o ET do Spielberg chega em 81, 82, e depois tem contatos imediatos de terceiro grau. Tem um quê dessas luzes? Sim. Tem um elemento. Sim. Nessa altura do campeonato, ele traz esses elementos. Exatamente. Nessa altura do campeonato, o Spielberg já foi lá na fonte, você já tinha a ufologia, Sim. que é um fenômeno que começa a acontecer nos anos 50, né? Depois da guerra e na época da Guerra Fria, por conta desses fenômenos observados. Então, quando o Spielberg... Olha, o filme é de 77. O Spielberg... Contatos imediatos do terceiro grau, por isso que eu estava com medo de estar errado. Ele é de 1977, que é exatamente no ano que acontece isso no Pará. Então ele não pegou, ou talvez ele tenha pegado outros fenômenos parecidos. Mas ele não trabalha com a ideia de ataque, veja bem. A ideia não, mas é que tem aquela... É contato. Ele até traz a figura desse extraterrestre no filme como um ser bom que está querendo fazer um contato de paz, uma troca ali, né? O filme traz muito essa ideia, porque o Jeff Bridges, eu acho. Eu não lembro o ator que é. Que entra depois na nave, vai embora. Acho que é o... Que fica tocando a musiquinha. Não é o Jeff Bridges, é aquele moço que fez Tubarão. Deixa eu ver aqui, que está aberto aqui. Tá aqui. É o Richard Dreyfuss. É o Richard Dreyfuss. Richard Dreyfuss, François Truffaut. Não, François Truffaut fez. É ele que faz o chefe da operação. Melinda Dillon. É a esposa dele. Justin Dreyfuss. Sim, esse daqui. Acho que é o filho dele. Então, o que acontece é o seguinte, que eles fazem a troca, o cara entra na nave, o Richard Dreyfuss é levado embora, que fica obcecado com a ideia, então todo mundo fica meio... Então ele acreditava, o Orange Holanda, ele acreditava que em breve estaria pronto, estaria muito próximo, porque também algumas pessoas, como eu falei, havia relatos mais ou menos precisos do mesmo fenômeno, da mesma abordagem, do mesmo tipo de luz. Haviam fenômenos mais ou menos... Algumas pessoas viam pessoas no centro dessa bola, elementos humanos nessa bola. Na hora que vê o fenômeno, viam no meio da luz duas figuras humanas ali dentro. Não é um relato generalizado, mas é um relato comum de algumas pessoas, um relato muito coincidente dessa bola ter duas pessoas humanas. E nesses relatos também, em alguns relatos mais objetivados, né? Menos enevoados pela emoção, eles viam que o feixe de luz que paralisava eles e que dava queimadura vinha seguido de um feixe interno menor, que era o que fazia a incisão. Então você tinha um primeiro e no meio dele já vinha como se agulha. fosse uma sonda que fosse a agulha. Entendeu? Por isso, né, o chupa-chupa, esse nome. Porque depois da sensação que dava, muito parecido em quase todos, de ter sido sugado. Aquela falta de energia, aquela anemia, dores de cabeça intensa. Então, esses eram os sintomas que todo mundo tinha. O tipo de aparelho, o tipo de abordagem e o tipo de ferimento eram muito parecidos. Numa população esparramada num litoral, em 1977,
entendeu? Uma população ribeirinha. Não tinha nem telefone Para ninguém. Não tinha telefone, não tinha nada, que não conseguia, muitas vezes separados por uma distância de 100, 150 quilômetros, entendeu? Sem E estrada. para fazer 150 quilômetros naquele momento ali, você demoraria muito mais tempo do que faz hoje. Não tem estrada, não tem nem por mar, nem por ar, então, menos ainda. E quando vai se continuando, essas pessoas, essas pessoas hoje ainda temos sobreviventes? Tem algumas pessoas vivas, bem velhinhas, e tem as crianças, né? As crianças Quando eram crianças. Que eram crianças, que têm a imagem da época, tudo mais, elas ainda têm esse relato. Também foram sugadas. Não foram vítimas de chupa-chupa. Não tem relato de criança, tem relato só de adulto, mas as crianças estavam ali com os adultos e muitas se lembram da luz, tudo mais. Tem os filhos dessas pessoas depois? Sim. Pessoas que nasceram depois desse chupa-chupa? Tem o relato dessas pessoas até hoje, tem lá. Veja, ainda há um receio de se falar pela descrença, né? Pelo descrédito que eles tiveram, pelo associado à maluquice e tudo mais, então tem esse receio. O que a gente sabe, na verdade, que nessa história, é que em 1991, então a gente tem um fenômeno assim, quando aí acaba a ditadura, não é? Como todo mundo sabe, em 84, e em 1991, por conta desses militares que estavam muito apaixonados ainda pelo tema, vaza, né? E aí uma colaboração muito grande, uma conversa muito grande entre um ramo da imprensa e um ramo dos militares, não é? Que começaram a trocar muitas ideias e essas ideias ufológicas foram acontecendo mais e mais fenômenos ao longo do mundo. 12, 13 anos depois. Sim. E de dentro do Comar vaza, finalmente, em 91, né, o dossiê, e aí que vem a público o nome que foi montada a Operação Prato. Por quê? Operação Prato. E aí sim, não, Operação Prato por causa dos formatos não é por causa das queimaduras que eram... Não, é por causa do prato. O prato mesmo na verdade, por causa das naves. As naves, os objetos, essa coisa em formato de prato. Então aí vem o nome Operação Prato. E aí então a imprensa, né, geral, ela toma contato, né, de um apanhado de informações, de um relatório oficial, nunca antes divulgado, nunca antes acontecido por aqui, dessa observação, dessa descrição dos fenômenos, dessa descrição com as vítimas, dessa sistemática da abordagem, dessa sistemática dos ferimentos. Então, isso vem a público, não é? Foi vazado para aquela revista UFO, que existia naquela época. Tá? Não sei se ainda ela existe hoje ou não. Eu sei que era uma revista que circulava, sim, que tinha uma abordagem assim... Naquela época nós tínhamos as revistas segmentadas. Exatamente. Que hoje são os Instagrams, os canais no YouTube. Você tinha revista para tudo. Não, né? lembra? Você cinema teve uma época que você entrava numa banca tinham de jornal. De existir. Exatamente. Você tinha de revista de crochê e bordado, a revista de ufologia, passando por receita, pelas pornográficas, doce, pornográfica. Era a internet. Branca de Jornal era uma internet. Você escolhia ali, né? Só que com revistas muitas vezes semanais, ou às vezes quinzenais. E as importadas também. As importadas, sim. A Branca de Jornal era um grande menu de internet da época. Mas aí essa revista solta esse dossiê, que traz o que de revelador? Não, ele traz realmente uma sistemática da aeronáutica, do levantamento do fenômeno, da observação do fenômeno, da descrição do fenômeno e das vítimas. Tá? É o que o arquivo
com os carimbos confidencial, sigiloso, enfim, aquela nomenclatura própria, o que aquilo estava sendo escondido, né? Sem conclusão. Ele não é conclusivo, né? Mas ele é digamos assim, um compilado de uma observação oficial, né? Nunca vista antes, com algumas fotos, e isso toma a imprensa de uma forma... Mas esse dossiê mostra que o Exército acreditava de fato... A aeronáutica estava imbuída nessa investigação. Inclusive, houve uma investigação interna dentro do Comar para descobrir quem tinha vazado isso, tá? Lógico. Né? Isso foi uma coisa... Mas eu digo, o dossiê mostra que o aeronáutica acreditava de fato em extraterrestre. Então, acredita que a aeronáutica fez um levantamento, né, produziu um material oficial, inédito, né, onde havia um movimento muito forte de ocultação daquilo que estava acontecendo. Isso que se chega à conclusão pelo relatório oficial da Operação Prato. Até 1997... Mas é em 91 que vaza. 91 que vaza. Até 1997, onde o capitão Urangi Holanda, aquele que ficou fascinado, aquele que estava no comando da Operação Prato, resolve dar 20 anos depois, ele já reformado, né? Ele resolve chamar a imprensa e deu uma coletiva. Explicando o que foi a Operação Prato e o que, de fato, eles haviam aí, não mais um relato, mas um relato vivo, não só um relato em dossiê, mas sim um relato vivo. Ele dá entrevista como comandante da operação, do que eles tinham visto e apurado, não é? Ali na Ilha de Colares, na Ilha do Mosqueiro, na região da Vigia de Nazaré, que já vinha vindo lá da região do Viseu e quiçá, do litoral maranhense, né? Mais interior e da região ribeirinha, tudo mais. Ele vai falar exatamente o que foi e o que realmente... Então, é uma entrevista bem interessante, está aí nos YouTube da vida. Ele deu... Acho que ele deu para o... Está vivo ainda ele? Mistérios. A gente está aqui falando de mistérios e mistérios serão. Hoje tinha que ter sido mistério aqui, né? Mistério total, Operação Prato. Bom, aí ele vai... A entrevista dele é longa e ele vai dar a descrição desses aparelhos, tudo mais. O Urangi Holanda, ele estava... Algumas pessoas, os familiares, dizem que ele sofria desse impacto. Ele ficou fascinado pelo tema. E eu imagino que uma pessoa que tenha visto um fenômeno tão sistemático, não é um avistamento, um fenômeno sistemático, e a gente tem que lembrar o seguinte, esse fenômeno não é um fenômeno de avistamento, simplesmente, tá? É um fenômeno de ataque. Nunca antes havia sido relatado de uma forma tão extensa, tão sistemática. Porque isso apesar porque da o de Varginha, na verdade, a gente que atacou eles. O de Varginha é um fenômeno isolado. Então, e a gente que foi atacar o ET. Aconteceu aqui num período... Aqui o ET chegava e pegava. Aconteceu num período muito determinado, né? É um incidente. Em Varginha, os ufólogos chamam isso de incidente em Varginha. Como o caso Roswell, nos Estados Unidos. É o incidente Roswell, né? Que é a queda de um objeto com os corpos. Como teve na Bolívia. Na Bolívia teve vários. Na Bolívia, no Peru, teve vários que a imprensa nem conseguiu chegar no lugar, tá? Os militares fecharam tudo e ninguém chegava lá. Aqui não. Aqui não foi um incidente, foi um fenômeno mais extenso, onde você teve um ataque, e um ataque sistemático, que, como eu falei,
Passou o ano de 77, entrou para o ano de 78, foi até março, abril. Então, foi assim, relatos de vítimas sendo atacadas, foi durante um ano. E daí acaba? E aí acaba. Aí acaba. Mas você me falou que hoje tem gente que ainda vê alguma coisa. Acaba, porém, acabaram os ataques. Essas luzes. Essas luzes estão próximas, né? Esse relato, essa experiência de luzes próximas. Porém, naquela região, né? A região da Bahia, de Belém, da Ilha do Marajó, da Ilha de Colares, da Ilha de Mosqueiro, toda essa região ali, muito interessante, que deve ter uma atração, e tem uma atração mística por si só. Eu gravei na Ilha de Marajó na década de 90. Não me lembro de ninguém ter falado, mas só que, olha só que interessante. Eu estou te falando de 1996. Não tinha saído nem a entrevista do Birajara, aí, o moço aí, da aeronáutica. De 97. O Irangi Holanda. Eu lembro do céu da Ilha de Marajó, uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. Não sei se ainda é assim, não, faz é muitos assim, anos que eu não vou. É assim. Muitos anos, eu fui no século passado. Eu fui no ano passado, né? Foi uma ano coisa passado, muito, foi muito ano passado impactante. que eu fui. É um lugar muito... Todo mundo que vai ao Marajó... É um lugar muito diferente, é muito místico ali, né? O som da ilha, o abafamento, aquelas praias que você parece que você está no mar, mas é água doce. A Ilha do Marajó ela é cercada de muitos mistérios, inclusive até de populações, né? Os marajoaras que tiveram ali, a cultura marajoara é uma cultura muito rica, pouco a Ilha do Marajó explorada. não é uma ilha. Eu fiquei em um povoado. Sim, a Ilha do Marajó. E gravei um pouco, o programa a gente que faz, eu gravei um pouco pelo litoral para mostrar a ilha, mas a ilha é enorme. Ela é imensa. Ela é enorme. Ela é imensa. Você fala a ilha, parece que você só tem um lugarzinho para ficar, né? Você pensa, quando você fala em ilha, você pensa em Ilhabela, né? Que já é grande. Que já é enorme. Ela é tipo uma ilha... a sensação que eu tenho, posso estar totalmente errado, a Ilha da Madeira, assim, era uma ilha extensa que tem... Acho que ela é maior que a Ilha da Madeira. É maior do que a Ilha da Madeira? Eu acho que ela é maior que a Ilha da Madeira. Porque a Ilha da Madeira são 300 quilômetros. Não, eu acho que ela é maior que a Ilha da Madeira. Funchal, E a Ilha da Madeira tem alguns arquipélagos, né? Você tem as outras ilhas. Bom, eu sei que ele abre em 97, ele dá uma entrevista ao Fantástico e à revista UFO, né? E ele vai falar exatamente dos tipos de forma, das fotos, dos filmes que foi feita, os tipos de cor, a luz, os raios, as queimaduras, os relatos dos seres que estariam dentro É ele que disso. transforma a Operação Prato numa coisa mais conhecida. Exatamente. Só que, como eu estava falando, ele era completamente obcecado por isso. Então aí entra uma questão de mistério muito grande, porque a gente não sabe, na verdade é muito difícil falar isso. A gente não sabe se ele... A entrevista dele, ele está lúcido, claro, límpido. Está contando uma história dele. Contando uma história com muita coerência, você percebe um homem com muita verdade, um homem com muita complacência e com muita linearidade no pensamento, não é? Mas algumas pessoas que conheciam ele diziam que ele era muito atormentado com sonhos. Mas ele não conta se ele foi vítima da luz. Não, ele não conta que ele foi vítima da luz e não deve ter sido. E provavelmente não deve ter sido. Mas ele relata, os familiares relatam, né? Ele tem muito sonho, ele vive num momento depressivo da vida dele, que conflui uma série de questões, né? A aposentadoria, a reforma do exército, talvez a impossibilidade de continuar com aquela investigação, e o impacto, né? E coincide com o impacto emocional de todas as pessoas que presenciaram mais próximas com ataque ou não aquele fenômeno. Eu sei que depois que ele faz essa entrevista, que ele dá essa entrevista pública aí, ele é encontrado morto.
Ele é encontrado morto, tem a tese dele ter tirado a vida, né? Se amarrado com cordão de algum item ali, ele é encontrado assim, mas ele tinha histórico? Alguém conta se ele já tinha tentado? Dizem que não. Dizem que não. Que é estranho. Que é estranho. Dizem que não. Amigos próximos dizem que ele não tinha esse traço, que ele nunca falou dessa ideação, que ele não tinha esse traço, e eles acreditam, muitos acreditam que tenha sido uma queima de arquivo para ele não continuar a falar mais publicamente desse assunto. Tudo é possível. Não sei se foi investigado e como que a aeronáutica termina a investigação, mas fica estranho uma vez que ele traz à tona hoje o que o que você me explica, que é muito interessante, é que a gente só está falando da Operação Prato hoje porque esse senhor um dia resolveu contar a história dele. Porque pessoas da equipe dele que estiveram lá num primeiro momento vazaram o dossiê para a revista, mas para uma revista muito determinada, né? E depois, 6 anos depois... Com certeza ele já deve ter tido Globo Repórter, Veja Especial. 6 anos depois, ele foi... Ou seja, o Brasil só foi conhecer esse fenômeno 20 anos depois. Sim, praticamente. Conheceu esse fenômeno, o Brasil, né? E que havia sido montada uma operação oficial, secretíssima, não é? Completamente embrenhada com a NASA, com o Departamento de Inteligência americano, a NASA, esse pessoal Por que isso veio, aquele povo falando inglês. Provavelmente da NASA e da CIA, né? Que envolveu o A2, da Inteligência da Aeronáutica, que envolveu o SNI, que envolveu influência de ministros, né? Ministros como o ministro Jarbas Passarinho, que era do Pará e tinha uma influência muito grande ali, que aliás foi ministro da Educação e ele foi ministro de 2 pastas, ele foi senador. Então ele tinha uma influência muito grande, ele pressionou fortemente a imprensa para se calar e para criar essa ocultação e essa... Ele, o Jarbas Passarinho? Mas comprovado isso? Sim. Que fez uma pressão muito grande para a imprensa se calar e também na ocultação e na criação de uma descrença, não é? Porque daí a imprensa, a mesma imprensa que noticiou o furo, né, que deu o furo, também foi cooptada a criar matérias factoides, como notícias populares, né? O vampiro extraterrestre gosta de mulher. Porque quando você faz uma manchete dessa, você já descredibiliza. Então você já tudo começa a descredibilizar, né? Todo o fenômeno. E aí a gente tem a gente trouxe esse tema que era muito, muito pedido depois do Máscaras de Chumbo, do ET de Varginha, que a gente trouxe. A Operação Prato sempre foi muito pedido, é realmente muito interessante e é um mistério, né, que a gente fica assim aqui, porque é muito estudado pela ufologia internacional, né? Como um grande fenômeno grande fenômeno de ataque. De ataque. Que não é tão comum isso. Né? Que não é tão comum e que é é considerado um caso único, né? Um caso único. E caminhando para o fim, você me falou uma coisa antes da gente começar a gravar, que eu te pergunto agora para você falar. Você falou, a gente às vezes olha muito para o céu, achando que os extraterrestres vêm de lá. Eles podem vir, na verdade, do centro da Terra. Existe essa possibilidade desse caso? Sim, é o que eles falam. Como que é essa história? A gente fala muito de extraterrestre, mas existe dentro do estudo ufológico, e hoje o estudo ufológico é muito mais criterioso do que foi antigamente, não é? Do que foi. Antes era uma crença, agora começa a virar até uma ciência. Né? Exatamente. Ele é muito mais amarrado.
de não ser extraterrestre, mas intraterrestre, né? Existe essa abordagem, porque um dos relatos, vários relatos, que mais impressiona muito são esses objetos, essas luzes que saem da água. E eles estão muito sempre... Por isso que está sempre perto do litoral, Exatamente. Essa é uma outra observação que uma linha de pesquisa faz muito. Mas não de todos deste fenômeno específico pode ser intraterrestre. Intraterrestre. Mas, existem muitas coisas que levam... seria extra mesmo. Mais ou menos. Porque caiu em Minas não vai ter... Então, não, mas tinha as criaturas, as ditas criaturas, ficavam sempre naquela parte do zoológico de água, porque depois eles foram vistos no zoológico. Então tem uma aproximação da água, tem uma necessidade anfíbia, tem uma ideia anfíbia, entendeu? Anfíbia no sentido de terrestre aquático, né? Como o nome já diz, anfíbio, terrestre e aquático ao mesmo tempo. Tem sempre essa ideia acompanhou a pesquisa ufológica, Beto, desde o tempo do Triângulo das Bermudas. Que teria alguma coisa lá debaixo, alguma entrada, alguma saída, algum portal, alguma coisa, porque existem relatos de coisas descendo para a água e de coisas surgindo da água. Eu conheci. Você foi no Triângulo das Bermudas? Não fui no Triângulo das Bermudas, mas assim, eu conheci nessa grande aventura que é a psicoterapia, que é ouvir o relato das pessoas, que eu gosto muito de colher, tanto de forma clínica como de forma de contador de história, que eu adoro. Eu já ouvi relatos de pessoas... E veja, volto a falar, o relato que mais me impressiona não é o do ufólogo, é o do caboclo, que é a pessoa que não procura, que não lê, que não tem esse tipo de dedicação, com esse tipo de atenção para isso, e que é surpreendido pelo fenômeno. Esse é o relato que mais me chama a atenção. E eu já coletei relatos aqui no litoral norte de São Paulo de objetos saídos da água. Tem um relato que é ótimo, né? Assim, numa noite estrelada, quente, um casal e um amigo andando pela praia, né? Numa dessas praias desertas do litoral norte, ou muito pouco frequentadas. Estavam caminhando, vendo as estrelas, né? No litoral. E de repente eles estão ali batendo papo, caminhando, ouvindo o barulho do mar. Às vezes vão até a praia para ver aquele fenômeno dos plânctons, que forma, que é brilhante, que isso é muito comum ali em algumas praias, e viram uma bola que não dá para... Ninguém descreve exatamente o que é uma bola brilhante, uma bola de uma cor verde azulada, saindo da água, levantando e vindo em direção deles, e que depois daquilo cada um saiu correndo para um lado. Ninguém estava com o celular na mão. Ninguém estava de celular na mão, ninguém lembrou de fazer nada, todo mundo leva um susto, ninguém está esperando um troço desses, entendeu? E isso a gente ouve muito relato assim, de pessoas que, o celular estava lá no fundo da bolsa, o medo é tanto, o impacto é muito forte, não é? Quando você não está esperando. Uma coisa é você fazer uma vigília. Não, e é uma coisa... Eu vou lá fazer uma vigília, coisa assustadora. Monto o tripé, ponho a câmera, preparo o celular e estou ali esperando qualquer coisa, Uma coisa é isso. Outra coisa é você estar... É ser surpreendido. Tomando um sorvete à noite. E eles conseguiram correr dessa bola? Saíram correndo, cada um para um canto. E a bola voltou para a água. E nunca mais viram o que foi, nem sabem. E nunca mais passaram ali perto. E depois foi o encontro para tentar... conversar do que é. O que nós vimos? O que foi aquilo? O que foi isso? Brancos, né? Brancos, que nem umas ceras, entendeu? Tentando organizar, criar, fazer o cérebro entender
buscar uma explicação de que diabos Eu não quero ver nem ET nem fenômeno. morto. Eu peço Boto? nem morto. Não quero nem ver fantasma nem ET. Ah, Não quero fantasma. ver nenhum deles. Não quero contatos. Não? Obrigado. Não. Ah, mas esses é que eles vão atrás. Mas eu não quero. Ah, mas não é Do jeito que eu sou não é capaz de questão entrevistar querer. eles. Mas tá bom, já que você veio aqui, vamos conversar um pouco. Me conta onde você é. Tem mais algum ponto da Operação Prato? Eu acho que você esse é um queira- resumo. Esse é um resumo bem interessante. Bom, bem interessante. 1h30 de conversa. Eu acho que vocês têm que procurar quem tiver mais interessado, vão no podcast, porque realmente o podcast é fantástico. Eu estou há uma semana ouvindo esse podcast e eu ouviria de novo com tanto detalhe que tem, sabe? E ele mesmo, o Andrei Fernandes, fala que ele não esgotou, que ainda tem muita coisa para ir atrás para ver. Imagina, ainda mais uma coisa que está sendo falada agora em 2024, 2025, de algo de quase 50 anos atrás. Exatamente. E isso assim, que a gente consegue saber o começo de um relato em abril de 77. Quem foi o primeiro? Não se sabe. Foi só em 37 ou foi 76, 75, 74? Pois é. Eles param de fazer esse fenômeno porque É, as pessoas começaram a ir atrás e a descobrir, ou eles param de fazer o fenômeno porque chegou a hora de mudar de lugar e foram para... Porque é um lugar que era muito pouco, ainda há muitos lugares lá ali são pouco habitados e muito mais fácil de um extraterrestre fazer as suas experiências e os seus experimentos. A ideia que ficou exatamente essa, que ficou de fundo, era uma amostragem, né? Era parecia uma pesquisa. Experimento, uma pesquisa, exatamente. E o que eles fizeram com essa pesquisa, né? Ah. O que aconteceu? Porque se eles fizeram... Então, lá na universidade se eles vieram para extraterrestre. fazer tudo isso é porque tinham foco. Será que construíram seres humanos que estão aqui Pois entre nós? Isso é uma linha da ufologia que ali eles estão pegando mais. sangue, eles estão pegando DNA. Bom, que tem muita gente estranha por aí que Bastante. Mas eu acho que os extraterrestres são melhores do que essas pessoas estranhas, eu acredito. E você gostou? Me escreve aqui, diz aqui o que você achou da Operação Prato. Eu gostei porque eu fiquei sabendo de mais coisas aqui com o Carlos, que traz os seus mistérios sempre aqui com a gente. Então, tem vídeo todo dia, fica ligado toda hora. Muito obrigado e até daqui a pouco. Corta.